A paz do Senhor. Queridos, mais uma vez com muita alegria em poder estar aqui, né? Para juntos aí meditar em mais uma porção da palavra do Senhor, conforme nós expressamos todos os dias. Não tem como começar esse momento sem agradecer a Deus esse grande privilégio, né? Que é estar envolvido com a sua palavra. A você que está conosco, a nossa gratidão pela sua presença. A você, nossos irmãos em Cristo, todos os dias presente conosco, cultuando ao Senhor juntamente conosco, que o Senhor possa estar te abençoando, e também aos amigos, né, olha, os amigos do rádio, que tem por hábito, né, de estar sempre ligado aí na programação da Rádio Aliança, é uma rádio que tem abençoado muitas pessoas, né, com a palavra de Deus. Queridos, para a meditação, o livro é Salmo capítulo de número 86. Salmo capítulo de número 86, apenas o versículo de número 11, que assim vai dizer a palavra do Senhor: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente aí no nosso entendimento, né? Para que nós possamos ter a condição de aprender e também de guardar a palavra do Senhor. Queridos, por certo, há uma preocupação entre nós, né? Nós nem percebemos, mas ela é presente em nossa vida e ela traz para nós uma certa inquietação, e nós vamos atrás de tentar, né, resolver sempre estas questões, que é a preocupação do aprendizado. Quando nós falamos do aprendizado, nós estamos falando do aprendizado de um modo geral, né? Nós não estamos falando apenas de um banco de escola, nós estamos falando do aprendizado da vida, em todas as áreas, e nós nem percebemos, mas há em nós essa busca por aprender. Por quê? Porque quando nós aprendemos, nós ganhamos conhecimento. Quando nós aprendemos, nós nos qualificamos. Quando nós aprendemos, nós melhoramos de vida. Quando nós aprendemos, nós passamos a ter alguns privilégios de que outros que não detêm o conhecimento não têm. Quando nós aprendemos, portas se abrem para nós. E passamos a ter oportunidades que outros que não têm o conhecimento não têm. Então, por isso que nós sempre procuraremos o conhecimento. Sempre buscaremos o aprendizado. Por quê? Porque, para resumir, o aprendizado, ele nos beneficia. O aprendizado nos leva por um caminho de mais facilidade, né? E isso aí é algo que ele é meu, ele é seu, ele faz parte de nossa vida, né? Nós queremos alcançar, né, um outro patamar, um patamar melhor na nossa vida, né, no nosso orçamento doméstico, e para isso nós melhoramos e temos esta oportunidade através do aprendizado. Queridos, eu estou falando isso aqui por quê? Porque eu achei muito curioso ontem, quando eu estava dando uma estudada na palavra de Deus, procurando um texto para estar meditando juntamente com você hoje, eu deparei com esse versículo, Salmo, capítulo de número 86. Na realidade, esse salmo, ele se refere a uma oração. É uma oração de Davi. E em meio à sua oração, ele faz a Deus dois pedidos neste versículo apenas, nesse versículo de número 11. E eu achei muito curioso, foi o que ele pediu, né? Em uma oração nós pedimos muitas coisas. Em uma oração nós nos derramamos diante do Senhor e pedimos suprimento, proteção, alimento, a graça, portas abertas, emprego, saúde, por aí afora, querido. Aquilo que nós pedimos, a lista, ela é extensa. Errado? Não. Nós precisamos, nós pedimos, mas só que tem também outra questão que nós muitas vezes nos esquecemos, que também há as nossas necessidades, que é a questão espiritual. E aqui é a
chave da nossa meditação. O que ele pede aqui? Pois bem, o texto que nós acabamos de ler, o primeiro pedido dele vai falar assim, ele falando assim com Deus em sua oração: ensina-me o teu caminho, Senhor. Olha que coisa interessante. Olha o pedido de aprendizado. Ele está pedindo o Senhor, ele está querendo aprender. Ensina-me. Quem está pedindo para ser ensinado é porque não tem o conhecimento, né? Total. Quem está pedindo para ser ensinado é porque quer um conhecimento maior, um conhecimento mais profundo acerca daquilo que ele entende que é a sua necessidade, daquilo que ele entende que é o que ele precisa. E no caso aqui, em questão, o salmista aqui faz esse pedido ao Senhor: Senhor, me ensina o teu caminho. Aqui nós temos um grande ensino. Por que o teu caminho? Porque ele não falou assim: Senhor, me ensina um caminho aí. Não, é o teu. Ele direciona o seu pedido a Deus, deixando muito claro aquilo que ele queria. E aquilo que ele tinha no coração era aprender o teu caminho, se referindo ao caminho de Deus. Senhor, me ensina o teu. Aí nós entendemos que se tem o caminho de Deus, tem também o caminho que não pertence a Deus. Tem um caminho também que não é projeto de Deus. Tem um caminho também que não é plano de Deus para minha e nem para a sua vida. Por isso ele deixa muito claro: eu quero aqui aprender o caminho de Deus. E ele não pede de qualquer maneira, não. Sabe aquele pedido que a gente faz assim: eu quero porque eu quero? Que não tem um fundamento? Não, aqui ele tem um fundamento. E a palavra do Senhor vai dizer que ele fecha aqui esse primeiro pedido com um fundamento, o porquê, o para quê do seu pedido. E o pedido que ele faz aqui, o fundamento que ele quer aprender, o caminho do Senhor, é para que ele anda na sua verdade. Oh, que coisa maravilhosa! Senhor, me ensina o teu caminho para que eu ande na tua verdade. Aí nós entendemos: se ele pede ao Senhor, me ensina o teu caminho, é porque, conforme nós falamos, existe outro caminho que não pertence ao Senhor. E se ele pede ao Senhor que o motivo do seu pedido é para que ele ande na sua verdade, é porque tem o caminho da ilusão, tem o caminho da mentira, tem o caminho do engano. Queridos, e quando nós chegamos aqui, nós vamos entender que nós estamos trabalhando com algo muito sério. O que esse homem ele pede em sua oração também tem que estar ardendo no meu e no seu coração. Tem que ser também o nosso pedido diário: Senhor, me ensina o teu caminho. Me mantém no teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Por quê, querido? Porque o caminho do Senhor é o único caminho que não te deixa enganado. E mais tarde, séculos depois desta oração feita, o Senhor se revela. Olha que coisa maravilhosa. O texto que você leu para a abertura desse culto, o Senhor Jesus se revela como sendo o caminho e a verdade. Foi o que ele pediu. O próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, se revela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, isso é maravilhoso. E esse pedido, ele é um pedido que nós passamos a nos beneficiar dele. Quem alcança esta graça, ele começa a se beneficiar dele nesta terra e também na eternidade. Isso aqui é maravilhoso. Uma pessoa que sabe o que está pedindo, por que está pedindo. E o suprimento aqui não é uma necessidadezinha, não. Aqui ele está pedindo para questão de sobrevivência, e é sobrevivência eterna. Isso é maravilhoso, querido. Nós não podemos estar enganados de que há, conforme diz a palavra do Senhor, caminho que ao homem parece ser bom.
A palavra do Senhor vai falar isso, que aos teus olhos, que aos meus olhos, este ou aquele caminho é o caminho perfeito, este ou aquele caminho é o caminho que vai me levar ao sucesso, que vai me levar ao dinheiro, que vai me levar a uma alegria, que vai me levar a tantas coisas que o meu coração enganoso deseja, mas a própria palavra que fala acerca destes caminhos é a própria palavra que fecha esse assunto dizendo, mas que o seu final é caminho de morte. Daí a preocupação deste homem em pedir ao Senhor que o ensina o caminho do Senhor para que ele possa viver a verdade do Senhor. Queridos, isso é maravilhoso. Eu não sei o que você tem pedido na sua oração. E o ato de você pedir é um direito que Deus te dá. Você tem que pedir mesmo. O Senhor, Ele franqueou esse momento para a gente. A oração, Ele franqueou isso, esse momento de nós nos inclinar diante dEle e pedir aquilo que nós necessitamos. E a palavra do Senhor aqui nos chama a atenção, querido, que nós temos muitas necessidades que muitas vezes nós não estamos dando conta. Estamos dando conta de nosso lar, estamos dando conta de nossos filhos, estamos dando conta de nosso emprego, de nossas responsabilidades sociais. Mas a palavra do Senhor, neste momento de reflexão, ela te chama, né, para a meditação, que assim como você tem responsabilidades e necessidades em manter em dia as suas responsabilidades, existem questões espirituais que você não pode desprezar, querido. Faz parte da sua vida. Você não pode viver como se elas não existissem. Por quê? Porque quem assim vive, sofrerá consequência da desilusão eterna, da decepção eterna. Por isso, o cuidado da palavra do Senhor, conforme sempre expressamos aqui, o amor de Deus nos orientando todos os dias, conforme a Áurea acabou de falar aqui, todos os dias, em todos os momentos do dia, em algum lugar deste mundo, tem alguém pregando a palavra, sim, que é a palavra da salvação, ou seja, a porta ainda está aberta. Conforme o hino que foi tocado aqui, a porta ainda está aberta. Enquanto alguém estiver pregando, é porque a porta ainda está aberta. E o mais triste de saber é que, embora a porta esteja aberta, tem muitas pessoas pelo lado de fora. Ou seja, tem muitas pessoas que não reconhecem isso como sendo a verdade e a necessidade de sua vida. Atravessar a porta aqui, querido, é fazer um relacionamento com Deus, é estabelecer um relacionamento com Deus, é conhecer, é querer conhecer e prosseguir em conhecer. Isso é maravilhoso, querido. Isso é o de melhor para a sua vida. Você não pode ignorar a palavra de Deus. Por algumas vezes aqui nós já falamos que quem ignora a palavra de Deus hoje, quem ignorar a palavra de Deus é ignorar o próprio Deus. Quem desmerece a palavra de Deus está dando desmerecimento ao próprio Deus. E quem ignora isso hoje será ignorado na eternidade. É a palavra do Senhor que nos adverte. Quem não reconhecer também não será reconhecido. É a palavra que fala assim. Então esse assunto é um assunto muito sério que nos leva a meditar, né, nas responsabilidades espirituais que nós temos aí, né? Que nós temos e que temos que resolver. Nós não podemos deixar as questões espirituais para ver como é que vai ficar, né? Deixar do jeito que está, depois eu vejo como é que vai ficar. Não é assim. Você pode fazer isso em qualquer outra área de sua vida, menos nas questões espirituais. Diz a palavra de Deus que pós a morte segue o juízo. E para o juízo eu tenho que estar preparado. Então apenas 2 caminhos, querido. Somente 2 caminhos. 2 caminhos que levam a 2 destinos completamente diferentes. E tem também somente as 2 opções. Não tem uma terceira opção.
A palavra do Senhor nos aponta o caminho que pertence a Deus e o caminho que não pertence a Deus. O caminho que agrada a Deus é aquele que não agrada a Deus. O que é o projeto de Deus é aquilo que não é o projeto de Deus. E todos nós estamos diante desta escolha. Só temos essas duas opções. Um desses dois caminhos, querendo ou não, você já está trilhando. Porque só existe esses dois. Então, já que querendo ou não, em um desses dois caminhos nós estamos, fica a pergunta, neste momento de reflexão: qual desses caminhos você tomou? Aonde você espera chegar? Porque todos os dois, eles têm uma coisa em comum: eles levam à eternidade. Eles levam a uma eternidade. E a palavra é muito bem clara: eternidade, somos eternos, com Cristo ou sem Cristo, né? São os destinos destes dois caminhos. E para fechar aí esta reflexão, ele fecha esse versículo maravilhoso fazendo o seu segundo pedido. E o segundo pedido que ele faz aqui em sua oração é: dai-me um coração inteiramente fiel. E ele está falando aqui fiel a quem? Fiel a Deus. É muito comum a gente ver as pessoas expressarem que Deus é fiel. E verdadeiramente Deus é fiel. A palavra fala que Ele é fiel, né? É muito comum a gente ver essa expressão: Deus é fiel. A gente vê isso escrito, a gente vê isso pronunciado, a gente vê isso de várias formas expressando a fidelidade de Deus. Mas raramente a gente vê alguém falar assim: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. E aqui ele pediu isso na oração dele. Maravilhoso. Eu quero, Senhor, um coração inteiramente fiel. E esta fidelidade aqui, ele estava atribuindo fidelidade a quem? Fidelidade a Deus, que ele fecha dizendo estas palavras. Para quê? Aí o outro propósito. Ele pede um coração fiel com um objetivo. E o coração fiel que ele pede tem o objetivo de temer ao Senhor e reconhecer verdadeiramente quem o Senhor é na vida dele. Glória a Deus. É isso que nós precisamos, queridos, para uma vida de qualidade. É isso que nós precisamos para uma vida de segurança. É isso que nós precisamos para uma vida que nos dá a esperança eterna. Em uma outra situação qualquer nós não encontraremos esta segurança. É só quando nós nos estabelecemos esse relacionamento com Deus. E eu gostaria de fechar essa meditação. Salmo capítulo de número 18, versículo de número 30, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, que o caminho do Senhor, ele é perfeito. Não existe outro caminho que atribui-se à perfeição, não. É o caminho do Senhor, ele é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada e é um escudo para o que neles confia. Glória a Deus. Que você possa trilhar, querido, a tua vida no caminho do Senhor, né? Para que você possa receber da parte do Senhor as promessas que são específicas somente para aqueles que trilham, né? E reconhecem o caminho do Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade, nós oramos agradecidos. Pedimos ao Senhor a bênção, ó Pai, para que a compreensão da palavra do Senhor possa estar em nosso entendimento, para que nós possamos ter mudança de vida. Precisamos do Senhor e da tua palavra, Pai. E eu peço uma bênção toda especial para todos quantos estão conosco. Traga entendimento, traga o conhecimento, ó Deus, o temor ao Senhor e o envolvimento com o Senhor e com o teu reino. Abençoa cada um nas suas necessidades, suas famílias, seus negócios. Ó Pai, os projetos de vida, a saúde de cada um, tenha misericórdia. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, com o coração cheio de alegria por mais este momento que o Senhor concede aqui, de poder estar te cultuando. E assim nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.